Capítulo 2019 Ameaça Tripla, Parte 1 Se você é incapaz de separar sua opinião pessoal da lei, então você não está apto para ser policial. Na próxima vez que algum de vocês cruzar essa linha, tereis seus distintivos. Mas, Arcontiernas. Vilka disse indignada. Ela quebrou o juramento. Ela abandonou o nosso país e renunciou ao seu dever quando mais precisávamos dela e para quê? Para satisfazer sua luxúria por um animal imundo. Alguém incapaz de controlar seus impulsos básicos não merece estar aqui. Um traidor usando um distintivo é um insulto a todos aqueles que sacrificaram suas vidas para fazer cumprir a lei. Interessante. Girne juntou os dedos, tamborilando-os um contra o outro. Você conseguiu insultar como uma única frase o antepassado do reino, Valeron, o arquimago Marte, minha própria filha. Ela usou o mesmo tom para os três nomes, mas suas sobrancelhas franziram quando ela falou o último, enfatizando seu aborrecimento. Valeron também traiu seu país para criar o seu próprio e acabou se casando com um grifon. Nunca percebi que ele era apenas um degenerado traidor. Eu provavelmente deveria compartilhar esta revelação com a família real que ainda carrega seu sangue. A voz de Girne exalava sarcasmo. Mark também não se sai muito melhor já que, com base no que você disse, ele gosta de transar com uma roseira. Não foi isso que eu quis dizer. A jovem policial empalideceu e tentou explicar seus motivos, mas Girne a ignorou. Mesmo que tudo o que você disse fosse verdade, isso não muda o fato de Camila e Eval estar aqui devido a um acordo com a assinatura de nosso rei e rainha. Sua violação aberta de seus termos é um ato de alta traição. Se você tiver alguma objeção ao modo como a coroa opera, você é livre para trazer o assunto à tona durante seu julgamento por insubordinação. Girne apontou o dedo médio indicador para Vilka, o que levou os guardas reais a prendi-la. Eles se moveram em um piscar de olhos, travando os braços dela atrás das costas e forçando-a a se ajoelhar, enquanto tiravam todas as ferramentas mágicas que ela possuía. O Arconte retirou a insígnia de Vilka e pegou seu distintivo antes de solicitar um novo assessor. A notícia se espalhou como um incêndio, garantindo a Girne que o restante dos policiais manteria os olhos baixos e a boca fechada. Durante seu primeiro dia de volta ao trabalho, Camila passou a maior parte do tempo no escritório, mas seu dia estava longe de ser monótono e bastante desagradável. Seus colegas afastaram suas mesas da dela e se recusaram a falar com Camila, a menos que fosse necessário. Mesmo quando faziam, a voz deles estava cheia de rancor e eles olhavam para ela como alguém que deveria estar atrás das grades. Cada vez que ela saía de sua mesa, encontrava um rato morto em uma de suas gavetas. A primeira vez que isso aconteceu ela surtou. Na segunda vez ela ficou com raiva porque ninguém parecia ter visto nada. Depois da quarta vez, porém, a tristeza e a desesperança substituíram a raiva. Quando, no final de seu turno, ela atravessou o portal da tribo da Pluma Celestial, encontrou Lita esperando por ela como prometido. Camila correu para seus braços, desmoronando no momento em que a passagem dimensional se fechou e ela teve certeza de que ninguém testemunharia o quão magoada ela estava. Eu sabia que só nos contos de fadas as pessoas encobrem as consequências do que os personagens principais fazem por amor, mas ainda não esperava que a situação fosse tão ruim, ela disse em meio a soluços. Há muito tempo sonhei em voltar ao meu trabalho apenas para encontrar um lugar estranho, cheio de pessoas que não queriam que eu estivesse lá. Sinto muito, querida. Lita segurou com força, acariciando seus ombros. O que você quer fazer sobre isso? A única coisa que posso. Farei meu trabalho. Depois de desabafar sua frustração, ela se acalmou. Não me importo se eles se recusarem a entender meus motivos, essa ainda é minha função. Só preciso provar a eles meu valor e que o que fiz não me torna menos bom policial. Enquanto eu trabalhar com Girne, a situação será suportável. Eles não conseguem nem me olhar de canto na presença dela. Ela se consolou sabendo que pelo menos ainda havia alguém ao seu lado. Eu te disse que era melhor esperar até a cerimônia do Mago. Lit suspirou. Seus colegas estão implicando com você porque ainda me consideram um criminoso e pensam que eu escapei impune.
A única razão pela qual eles te odeiam é que você escolheu ficar ao meu lado em vez do deles. Assim que eu voltar ao reino e participar da guerra, no entanto, cada um dos meus sucessos sufocará sua raiva. A cerimônia também influenciará a opinião pública e facilitará sua vida. Não acho que seja tão simples. Camila balançou a cabeça. Eles me consideram uma aberração por me casar com uma besta divina e nenhuma cerimônia pode mudar isso. De fato, mas a guerra pode. Lith respondeu. Para lutar contra o exército de feras despertas de Trude, a realeza está convocando todos os seus aliados às armas. Assim que as pessoas conhecerem Faluel, assim que aqueles como eu salvarem suas peles e casas, eles mudarão de ideia. O que Faluel tem a ver com isso? Ela perguntou. Faluel não é apenas uma besta imperador. Ela pertence a um dos 4 pilares fundadores do reino e se juntará às linhas de frente humanas. Eu não ficaria surpreso se sua mãe, Firval, também participasse da guerra. Estou ansioso para ver se seus colegas ousarão falar mal de um dos companheiros de equipe de Valeron. Lita esperou pela invocação real, mas a cerimônia do mago continuou a ser adiada. As forças de Trude avançaram profundamente no território do reino e agora ameaçavam o seu coração pulsante. A capital ainda estava segura, mas o mesmo não podia ser dito de cidades como Belios, Vesta e Prod. O seu valor estratégico era ainda superior ao da cidade de Valeron e perder pelo menos uma delas poderia ter selado o resultado da guerra. Pela primeira vez desde a sua fundação, Belios era na verdade o de menor importância. Sua conquista teria deixado a fronteira do reino exposta a um ataque do Império, mas pelo menos seria Trude quem teria que lidar com isso. Por outro lado, porém, reconquistar a cidade seria quase impossível. Além disso, embora as pessoas pudessem ser evacuadas, Belios possuía inúmeros recursos que não poderiam ser realocados e que tornariam o exército da Rainha Louca ainda mais forte. Prod era o celeiro do reino, a cidade onde as reservas alimentares eram armazenadas durante todo o ano e prontas para serem enviadas para onde fosse necessário. Entre a fome do ano anterior e as terras férteis que Trude ocupou com sua mudança inicial, os grãos tornaram-se mais valiosos que o ouro. A realeza sempre poderia pagar as tropas e pôr novas armas acessando o tesouro real, mas sem comida, seus exércitos morreriam de fome. A maior parte dos alimentos restantes estava em Prod e se a cidade caísse, a guerra terminaria em questão de dias. O único lado bom foi que Trude enfrentou o mesmo problema. Capítulo 2020 Ameaça Tripla, Parte 2. O Imperador e as bestas divinas também precisavam comer, já que a matriz da lealdade inabalável lhes concedia quase imortalidade, mas era impotente contra a fome. Ambos os lados sabiam que o primeiro a atacar as reservas alimentares dos outros seria também o vencedor da guerra. Vesta, em vez disso, era o principal centro do sistema de portal dimensional, mantendo o banco de dados de coordenadas e senhas de cada portal da cidade. Sem ele, o transporte entre as cidades seria muito mais lento porque os magos teriam que inserir tudo manualmente a cada vez. Além disso, sem Vesta, os códigos de substituição real perderiam o sentido e Trude teria acesso total à rede de portais. Mesmo sem as senhas, ela seria capaz de encontrar as bases secretas do exército e da associação apenas consultando o banco de dados de coordenadas dimensionais. Na época em que os cavaleiros atacaram as 3 cidades, a realeza enviou Manoar, Vastor e o cadáver para protegê-los. Lip pensou. Com Manoar morto, eles vão precisar que eu tome o lugar dele. Ele passou seus dias praticando o aperto demoníaco para fortalecer seu núcleo de mana, despertando seus vórtices recém-formados em núcleos auxiliares e treinando junto com seus demônios. Mesmo que um deles conseguisse compreender os segredos da lâmina mágica, isso teria um enorme impacto no campo de batalha. Locrias e Valia mal podiam esperar pelo chamado à ação, enquanto Trion gostava de viver no deserto. Lá ele poderia passar seu tempo livre com seus pais e irmãos, tentando compensar as muitas coisas ruins que havia dito e feito.
Ele e Haas estavam tentando aprender xadrez, jogando um contra o outro com tão pouca habilidade que Solus se encolhia cada vez que olhava para o tabuleiro, quando Lit sentiu sua consciência atraída para seu comunicador. O rápido feitiço de silêncio garantiu-lhe que ninguém escutaria nem perturbaria a chamada. Arquimago Veren o rei Meron deu-lhe um aceno educado com a cabeça. Nós mantivemos nossa parte do acordo. Sua esposa está segura e de volta ao trabalho. Agora é a sua vez. O que posso fazer pelo reino, meu soberano? Agora que voltou a ser subordinado da coroa, Lit curvou-se diante do rei até que ele lhe deu permissão para se levantar. A rainha louca está batendo à nossa porta e precisamos mandá-la embora com extremo preconceito. Meron respondeu. Você está atualizado com o desenvolvimento da guerra? Sim, meu senhor. Então não há muito a dizer. Trude está organizando um ataque em 3 frentes para nos forçar a espalhar nossos recursos e garantir que seu exército ganhe uma posição sólida em nossos territórios. Você deve ir para Belius o mais rápido possível e coordenar suas forças com o General Berlion. Se a cidade cair, Trude ganhará uma cabeça de ponte no norte e toda a região de Kelar o seguirá rapidamente. Se Vesta também cair, conquistar todo o norte será uma brincadeira de criança e perderemos qualquer chance que nos resta de vencer esta guerra. Meron disse. Não seria melhor me mandar para Vesta então? Lit perguntou. Com todo o respeito, neste momento Belius tem pouca importância estratégica e o norte é apenas um dreno constante para o nosso abastecimento alimentar. Perdi-lo deixaria os territórios próximos expostos, mas também forçaria Trude a dividir sua atenção entre o Império e nós. Além disso, até a colheita chegar, ter mais pessoas para alimentar enfraquecerá seu exército. Você tem mais de um ponto, mas está errado. Meron balançou a cabeça. Nossa informação diz que Trude já fez um acordo com o mercado negro do Império. Se ela conquistar Belius, a dobra espiritual garantirá a ela uma cadeia de suprimentos estável, já que os contrabandistas só teriam que passar pelas defesas do Império. Quanto a dividir a atenção dela, isso significaria violar a nossa trégua. Se abandonarmos o nosso povo só porque perdemos a cidade, o moral das tropas irá despencar. Trude sempre defendeu nossas fronteiras, mesmo quando Belius estava em nossas mãos e não podemos ficar atrás. Isso mostraria aos cidadãos quem realmente se preocupa com eles e que não se pode confiar na atual realeza. Perderíamos a nossa face e a confiança do povo, algo que não pode ser facilmente recuperado. Por último, mas não menos importante, deixar uma das 3 cidades desprotegida significaria permitir que Trude aumentasse o número de bestas divinas atribuídas à força invasora das outras 2. Neste momento, ela enviou cerca de 10 deles para cada alvo e queremos manter as coisas assim. 10 bestas divinas. Lit disse incrédulo, subitamente avaliando suas opções. Sim. Meron assentiu. É uma ameaça e uma oportunidade. Com os seus generais afastados, lançaremos um contra-ataque às áreas mais expostas do seu território e reconquistaremos o máximo de terras férteis que pudermos. Espere, sou forte, mas não tanto. Não consigo enfrentar tantos inimigos sozinho. É por isso que você não estará sozinho. Meron respondeu. Em uma batalha entre despertos, nosso exército regular seria apenas um obstáculo. Você terá a ajuda da Associação dos Magos e de algumas feras mercenárias que concordaram em se juntar à nossa causa. Serei honesto com você. Enviei Vastor para Prod e o cadáver para Vesta porque minha esperança era que, depois de passar tanto tempo em Belius, você a considerasse sua casa e lutasse com unhas e dentes por ela. É desanimador ouvir você falar sobre isso apenas em termos de números. Considero Belius minha casa, mas se seus cidadãos vão me tratar como os colegas de minha esposa a tratam, acho difícil me importar com eles. Lit respondeu. Desde que Camila retomou seu trabalho como policial, seu sorriso desapareceu e, nas raras vezes em que aparecia, era fraco. Ela raramente falava sobre seu dia e muitas vezes se distraía. Devido aos fusos horários, quando ela chegou todos já estavam dormindo e ela iria embora novamente antes que acordassem.
Lit e Solos fizeram tudo o que puderam para lhe fazer companhia, mas a sensação de isolamento que ela experimentava em casa só piorou a situação. Estou ciente da situação do policial e Eval, mas não há nada que possa ser feito a respeito. O rei encolheu os ombros. Temo que o mesmo possa acontecer com você. É por isso que quero que você cuide de Belius. Sua reputação como herói do norte irá protegê-lo e permitir que você coordene suas ações com o resto de nossas tropas. Em qualquer outro lugar, você ainda será considerado um traidor, e temo que nem mesmo minha ordem direta seja suficiente uma vez que a batalha começa. As pessoas culpam Eval por sua causa e você pelos crimes que Meu perpetrou contra o reino. Belius é sua melhor chance de redenção, Arquimago Veren. Se você perder, será muito difícil limpar seu nome e garantir uma vida pacífica para sua família após o fim da guerra. Rei Meron Serra Lit olhou para seu amuleto com desdém, ponderando se retornar ao reino era realmente uma boa ideia. O que você acha, Solos? Mesmo com o feitiço silêncio ativo, ela acompanhou toda a conversa através do link mental. Que temos que vencer esta batalha. Ela respondeu enquanto estava sentada ao lado dele. Continua no próximo vídeo.